Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula do dia 13/4 vai ser então sobre direito à filiação, mas antes disso eu queria só fazer um ajuste, só um panorama geral sobre o direito das famílias na Covid-19, né? Vou falar sobre isso hoje na live, mas quem não puder estar presente, eu também acho importante passar para aqueles que não podem, né? Queria dizer o seguinte, como é que ficam os alimentos nessa questão da Covid-19, né? A gente já tem uma decisão na comarca de Jacareí, de um juiz até santista, e que fala justamente sobre esse pedido de redução de alimentos quando a mãe tem outra filha, né? Então é uma situação em que uma filha mora com o pai, a outra filha mora com a mãe. Esta mãe paga a pensão para essa filha que mora com o pai, só que essa mãe é empresária e o comércio dela está fechado desde março. O juiz então considera esse aspecto. Ela tinha que pagar 30% do faturamento da empresa, né? Faturamento dela enquanto prolabore. Ela não consegue mais tirar prolabore, por óbvio. E o que o juiz, então, considerou, né? Considerou a diminuição desses alimentos para 30% do valor do salário mínimo, porque desemprego não é motivo para não pagar alimentos, ok? Mas entendeu que essa situação é completamente diversa, né? E proferiu, então, essa decisão para redução nos meses de março, abril, maio e junho. Então, esses alimentos ficam com essa diminuição nesses meses, até que então agosto, isso, se Deus quiser, se regularize. Também queria falar sobre prisão civil. Existiu várias decisões, a primeira delas foi no Tribunal do Mato Grosso do Sul, em que decidiu-se pela prisão domiciliar do devedor de alimentos, né? Depois tivemos decisões em Minas Gerais, Tribunal de São Paulo também decidiu dessa forma, e Bahia. E aí esses processos foram para o STJ, e o STJ, então, julgando um HC coletivo que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ingressou, decidiu, então, em vista da situação carcerária ser insalubre, com superlotação, decidiu-se, então, aceitando o critério de humanidade para que esses devedores cumpram a sua prisão domiciliar no seu domicílio, né? Então, obviamente, eles não vão ser presos, aqueles mandados que estejam na rua serão suspensos e aqueles que estão já presos serão, então, voltarão para as suas casas. Então, importante decisão, porque é melhor a criança ter um pai e uma mãe vivo do que, obviamente, mortos pelo coronavírus, né? E está matando muita gente jovem, infelizmente. Com relação à alienação parental, né, a gente vai também estudar essa lei, a lei que está fazendo 10 anos, né, e está em tramitação no Senado para que haja modificação dessa lei, então é importante dizer isso também, né, a lei de alienação parental está em vias de ser trucidada, mas é o que temos agora valendo. Queria dizer que em tempos de coronavírus, antes de falar da alienação, é melhor eu falar do direito de convivência e visita. Os tribunais do Brasil têm entendido de uma forma geral que, por conta do coronavírus, a visitação e a convivência estão suspensas. Logo, aquela criança que passava hora tempo com o pai, hora com a mãe, está agora efetivamente em uma residência fixa. Não há mais direito de convivência em tempos de coronavírus, muito menos o de visita. Como que a gente pode suprir essa questão? Através das visitas e da convivência pelos meios eletrônicos, como a gente está fazendo agora, né? Pode ser feito pelo Zoom, pode ser feito pelo FaceTime, enfim, aplicativos, né? O Microsoft Meets, enfim, todos os aplicativos para que esses laços não sejam rompidos. E a mãe ou o pai que esteja fazendo alienação parental
e aí leia-se lá no artigo 2º da Lei 12.318, que eu vou indicar os incisos, o 2, o 3, o 4 e o 5, ou seja, dificultar o exercício da convivência, dificultar o contato. Omitir informações pode ter, através da aplicação da lei de alienação parental, ou uma advertência, ou multa, ou ampliação com relação ao outro pai, ou apoio psicológico, ou mesmo considerada alienação com suspensão e alteração de guarda. Então, bastante cuidado com relação a isso, porque é o melhor interesse da criança ter essa convivência saudável, né? Lembrando que a 7ª Câmara de Direito Privado de São Paulo julgou recentemente um caso em que eu já até comentei aqui, do pai que estava voltando da Colômbia, não tinha feito a devida quarentena, a filha com problemas respiratórios não podia receber essa visita do pai, nem essa convivência, e decidiu-se então pela suspensão desse direito de convivência do pai, né? Lembrando que a gente tem o princípio do melhor interesse da criança. Também queria falar da questão, então, da alienação parental, como eu falei, Lei 12.318, e queria falar também da questão da guarda compartilhada, né? A gente tem lá que o tempo, lá no artigo 1584, parágrafo 2º, que o tempo tem que ser equilibrado entre mãe e pai, né? Agora, também o juiz vai levar em conta a situação fática da criança e o interesse também da criança. A gente vai utilizar também o artigo 22 do ECA, que fala sobre esse direito, e também importante a aplicação nos casos de suspensão da convivência, o artigo 1586, que ele fala em motivos graves e modificação no caso, então, dessa alteração fática. Vivemos agora em plena alteração fática, em motivos graves, então a gente pode basear essa decisão de acordo com o artigo 1586 do Código Civil. Que mais que eu queria indicar para vocês? A questão da violência doméstica, né? A violência doméstica não atinge somente as mulheres, né? O que seria também lamentável, mas atinge também as crianças. Então, a Unicef, na semana passada, lançou um relatório dizendo que 3/4 das crianças no mundo vão sofrer algum tipo de violência doméstica durante a quarentena do Covid-19. Então, são dados alarmantes, né? Lembrando que a violência não precisa ser só física, ela pode ser também psicológica, e ela causa danos graves para essas crianças, né? Então, pode ter ansiedade, depressão, baixo rendimento escolar, suicídio, busca por drogas, né? É importante dizer também que essas crianças estão sem o direito à educação. Milhares de crianças no mundo estão, milhões, né? Estão sem direito à educação, e o professor é o ponto inicial, muitas vezes, da questão da denúncia da violência sexual, né? Então, a gente não tem mais a figura do professor em tempos de Covid, e a gente vai ter, então, essa preocupação. Então, acho que, só para fazer esse apanhado geral do que essas questões relativas à Covid-19 estão aí discutindo e sendo discutidas no direito das famílias. Bom, hoje a gente vai discutir, então, de uma forma geral, a questão do parentesco, né? Então, seguindo a nossa sequência de aula, a gente teria hoje a gente teria prova, né? A nossa P1, que está, obviamente, suspensa. Bom, mas vamos seguir a matéria, e a nossa matéria hoje seria o parentesco, né? Eu meio que já comecei a falar sobre o parentesco nas aulas anteriores, mas é importante lembrar que o parentesco ele pode ser consanguíneo natural ou por afetividade, né? E o parentesco, então, é o vínculo existente entre pessoas que mantêm entre si esse vínculo biológico ou vínculo de sangue, e que descendem de um ancestral comum de forma direta ou indireta. Muitos doutrinadores eles criticam esse termo natural, né, porque traria aí a ideia de que as outras modalidades de parentesco, como a gente vai ver,
seria então artificial. Eu vou mostrar então na tela o nosso artigo 1591 para vocês irem seguindo direitinho aí de acordo com o Código Civil. Então, de acordo com o artigo 1591, são parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. E aí, então, a gente tem que o parentesco na linha reta ele é contado de uma forma bastante simples. À medida que sobe, é linha reta ascendente, ou que desce, é linha reta descendente. Então, o que a gente chama de escada parental. E aí a gente tem o grau de parentesco. Nesse sentido, é clara a primeira parte do artigo 1594, de que contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações. Então a gente vai ver aqui na próxima tela, pessoal, a linha reta ascendente, onde a gente tem, partindo de mim, o meu pai, primeiro grau, o meu avô, segundo grau, o meu bisavô, terceiro grau, e assim até o infinito. A linha reta descendente é aquela que desce, partindo então de mim, primeiro grau, meu filho, né? Do meu filho, de mim até o meu neto, segundo grau, de mim até o meu bisneto, terceiro grau, e assim sucessivamente até o infinito. Então, o parentesco entre eu e meu filho é de primeiro grau na linha reta descendente. E o parentesco entre eu e meu neto é o de segundo grau na linha reta descendente. E eu, com relação ao meu bisneto, é de terceiro grau na linha reta descendente e assim de forma sucessiva. É importante dizer que o parentesco ele não abrange somente as relações de vinculação de pessoas a outras por um vínculo de descendência, como pais biológicos e filhos de sangue. Também pode abranger ligações por um tronco ancestral comum, por exemplo, tios, sobrinhos, primos, que a gente vai ver mais para frente. Então, o parentesco por descendência ou pelo esse tronco comum, a gente chama de consanguíneo. Agora, também há parentesco civil, que é representado pela vinculação entre adotantes e adotados. E também aqueles por afinidades, que até eu brinco, né? Aqueles que a gente não é muito afim. Por exemplo, os parentes do nosso marido, da nossa esposa. Essas formas de parentesco são importantes quando se trata, obviamente, da matéria que a gente já viu de impedimento matrimonial, que estão lá elencados no artigo 1521 do Código Civil, inelegibilidade no artigo 14, aí já no direito eleitoral, né? O artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, e também o óbice para prestar depoimento, que está lá então no novo CPC, o artigo 447, parágrafo 2º, inciso 1, e também no CPP, artigo 206. Então, esse parentesco em linha reta, ele vincula as pessoas que descendem uma das outras. Esse parentesco não tem limitações, olha lá, está sempre aqui, ó, o grau infinito, ok? Então, o mesmo se fala com relação, então, àquelas pessoas originadas a partir desse indivíduo. Então, da mesma forma, filhos, netos, bisnetos, e cada um vai representando um grau. Seguindo, então, no próximo artigo, o artigo 1592, e o que ele diz? São parentes em linha reta colateral ou transversal até quarto grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Então, essa relação de parentesco na linha colateral, ao contrário da linha reta, tem um limite imposto pelo legislador. Então, vai até o quarto grau. A limitação ela tem explicação lógica, na medida em que, ultrapassado o quarto grau, as relações intrafamiliares são tênues, de forma que não serve para fazer surtir qualquer efeito jurídico relevante. Então, atualmente, quando se fala em parentesco além do quarto grau, entende-se como meramente de ordem afetiva e não serve de base para estabelecimento de direitos ou deveres perante o nosso ordenamento jurídico. E aqui, então,
eu vou mostrar como é que se forma esse parentesco colateral, né? Então, partindo sempre de mim, né? Então, eu, para o meu pai, primeiro grau, para o colateral, olha só, a minha irmã, se eu tivesse irmã, seria colateral de segundo grau, ok? Então, no artigo 1554, ele fala justamente com relação a essa linha colateral, né, esse número de graus, também de acordo com as gerações, né? Então, sempre vai ter que subir com relação à origem comum. Então, eu e minha irmã temos uma origem comum, que é o meu pai, ok? E aí, depois é que a gente vai descendo até achar, então, esse parentesco, né? Então, é importante destacar, né, que serão tantos os graus quanto forem as gerações. Então, no que tange ao parentesco na linha colateral, apanha, então, uma pessoa como referência, conta-se os parentes, um a um, subindo até o ascendente comum, e aí depois é que desce até o parente almejado. Então, isso é importante para a gente verificar e a gente vai usar bastante na aula de sucessões. Teste, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3, teste, teste, 1, 2, 3. Importante também a gente falar que existe, nessa questão de parentesco colateral, existe então um conceito de que o parentesco colateral começa só no segundo grau, justamente por conta dessa regra de subir até o tronco comum, né? Então, o primeiro grau do parentesco colateral é o segundo. Então, por exemplo, eu com relação ao meu irmão, então sobe-se um grau até meu pai e minha mãe e desce pelo tronco comum que eu tenho com meu irmão, que são os meus pais, desce então até o meu irmão, né? Então, aí seria segundo grau. Então, primeiro grau é meu pai e depois, segundo grau, o meu irmão. Então, não há, portanto, esse parentesco colateral de primeiro grau, né? Importante ainda falar que, com relação aos irmãos, eles podem ser classificados como bilaterais ou germanos, mesmo pai e mesma mãe, unilaterais, mesmo pai ou mesma mãe. Esses irmãos unilaterais, eles também podem ser reclassificados como uterinos, mesma mãe e pais diferentes, e consanguíneos, mesmo pai e mães diferentes. Então, vendo aqui na tela, eu quero saber qual é o grau do meu primo. Para isso, então, eu preciso olhar a minha árvore genealógica e ver que meu primo, ele tem o tio é irmão do meu pai, e o pai deles é o meu avô, ou seja, esse aqui é o tronco que vai então cruzar a minha linha reta ascendente, que está subindo, com a linha colateral. Então, para eu saber qual é o grau que eu tenho com relação ao meu primo, não pode só eu chegar, é 1, não é assim. Então, eu tenho que subir com relação ao meu pai, 1 grau, subir para o meu avô, 2, descer para o meu tio, 3, olha, tio é colateral de terceiro grau, e descer para o meu primo, 4, então 4º grau, ok? Então, da mesma forma, se eu quero saber o meu grau de parentesco com o meu tio, eu vou ter então que fazer a linha do meu pai, porque eles são filhos de quem? Do meu avô. Então, eu tenho que fazer a linha até o avô. Então, eu com meu pai primeiro, do meu pai para o meu avô segundo, e aí sim, olha, tronco comum eu desci, colateral, terceiro. Então, meu tio é meu colateral de terceiro grau, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, isso é importantíssimo a gente saber agora, justamente para as próximas, principalmente para o próximo semestre, que a gente vai falar sobre direito sucessório. Isso aqui a gente precisa ter de cor e salteado, ok? Importantíssimo isso. Então, vamos continuar aqui, né? Então, para a gente ver, então, as relações de parentesco por afinidade. E para lembrar quem são
Aqueles por afinidade é aquela turma que a gente normalmente não é muito afim, né? Por exemplo, a sogra, né? A cunhada, né? Então, para a gente ver então qual é o parentesco por afinidade na linha reta ascendente, olha só. Então, em relação à sogra, a gente tem a mãe da sogra, né? Que é quase a treva, né? E a avó da sogra, ok? E descendo, ó, a linha reta descendente, tem lá a enteada, a filha da mulher, né? A filha da enteada e a neta da enteada. Então, tudo isso também é contado, ok? Temos algumas coisas para a gente falar aqui, né? Com relação, então, a esse parentesco por afinidade colateral, ou seja, aquele que existe entre cunhados, né? Irmão do cônjuge, irmã da cônjuge ou companheiro, né? Não há qualquer impedimento matrimonial. Então, os cunhados, eles podem se casar livremente, né? Então, o irmão do meu marido com o meu irmão, eles podem se casar, ok? O mesmo deve ser dito, então, com relação aos enteados entre si. A gente precisa fazer um esclarecimento aqui. Então, vamos imaginar um homem, ele tem um filho de um relacionamento anterior, ele se casa com uma mulher que também tem uma filha dessa outra relação. Esses filhos podem se casar entre si, ou seja, o filho do homem com o filho da mulher exclusivo. Agora, importante dizer, né, que nesse caso a lei fala que não tem impedimento matrimonial. Porém, se eles são criados como irmãos, existe sócio-afetividade, ok? Então, cada vez mais a gente tem aí a valorização dessa parentalidade sócio-afetiva. E fica, obviamente, em xeque quando há essa possibilidade de casamento sobre os enfoques moral e ético. Ou seja, se eles foram criados como irmãos, eles não podem se casar, ok? Claro que, com relação aos impedimentos matrimoniais, né, eles devem ocorrer numa norma jurídica, mas a situação concreta ela deve ser debatida de forma mais profunda, ok? Então, importante dizer que o STF reconheceu o vínculo socioafetivo e tem, por óbvio, ligações profundas no direito de família, né? Então, não há mais como visualizar somente duas pessoas que não tenham aí contato. Se eles não tiveram efetivamente contato, se eram contatos esporádicos, ok, eles podem casar, caso contrário, não, ok? Então eu vou falar um pouquinho sobre parentesco por afinidade, né? Como eu já tinha falado, é aquela turma que a gente não é muito afim, né? Então, obviamente, esse parentesco ele existe então entre o cônjuge ou companheiro com os parentes do outro cônjuge ou companheiro. Importante lembrar que marido e mulher e companheiros não são parentes entre si. O que existe é um vínculo decorrente, então, da conjugalidade ou da convivência. A grande inovação do Código Civil é reconhecer esse parentesco por afinidade decorrente da união estável que a gente viu na aula passada. Então, está lá no artigo 1595. Esse parentesco por afinidade, ele limita-se, então, aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Está lá no parágrafo 1º do 1595. Na linha reta até o infinito, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Em resumo, sogra é para a vida inteira, né? Então vamos lá. Vamos seguir então na nossa screencast para mostrar para vocês como é que fica isso desenhado, né? Esse mapa do terror aqui que a gente vai ver agora. Pessoal, eu estou brincando de mapa do terror, deixa eu só esclarecer. Tem sogra muito bacana, é que eu não tive sorte. Da próxima vez eu escolho a sogra. Vamos lá então. Então existe aqui o vínculo de casamento entre eu e meu marido. E aqui então existe o sogro e a sogra, né? Com relação a minha mãe e meu pai, sogro e sogra do meu marido, né? Com relação então aos pais dele, meu sogro, minha sogra. Aí a gente tem afinidade em primeiro grau. Com relação à minha cunhada, segundo grau, olha lá. Mesmo tronco comum, sobe para depois descer segundo grau.
Da mesma forma, padrasto e madrasta, afinidade de primeiro grau na linha reta descendente e o enteado segundo grau. Ok, pessoal? Então, estamos terminando essa nossa primeira parte da aula. Vamos seguir, então, na segunda parte, onde a gente vai ver, então, o parentesco civil. Até mais tarde, pessoal. Tchau, tchau.